e sobre todas. Essa cobertura feita pela mídia, que ainda é a maior, que é a mídia comercial na nossa região, teve o mesmo teor que sempre teve a cobertura. A mídia privada tende a ocultar da sociedade a sua conexão com o poder e com os meios econômicos. Quando na metade dos anos 90, a mídia passou a ter um papel fundamental na questão econômica na nossa região. E, nesse sentido, quando falamos, a linha editorial sempre tem uma influência do lado econômico. E, nesse sentido, não sei se vocês se lembram, que faz cerca de uma década, a maior parte dos nossos países sofreu os embates do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, chegavam delegações do Fundo Monetário Internacional aos nossos países, e essas delegações eram mais importantes do que qualquer outro país. Existia uma ampla cobertura nos nossos jornais, por parte dos nossos jornais, das nossas rádios, e nitidamente nos diziam o que nós tínhamos que fazer. Não, isso pode ser feito, isso não, vocês precisam cortar de cá, cortar de lá, vocês precisam mudar esse orçamento, aumentar esse outro. Naquela época, o papel da maior parte dos grandes meios de informação na nossa região foi um papel de cumplicidade dessas políticas supranacionais. Portanto, hoje, a contextualização que a mídia faz do que está acontecendo na Europa é a contextualização que tem duas questões muito claras. Uma, ocultar o que eles mesmos negaram há uma década atrás. Por outra parte, como eu disse no começo, algumas questões que têm a ver com o dia de hoje na América Latina também não aparecem na maior parte das coberturas que informam sobre o que vem acontecendo em alguns países da Europa. Com relação à questão da lei, eu acho que o mais importante que permitiu que fosse criada uma lei é que tudo aquilo que nós estamos falando aqui foi retirado da discussão. Os jornalistas com frequência ficamos dentro de uma bolha e analisamos nossas questões éticas, as nossas coisas, e não percebemos que nós também fazemos parte de toda uma sociedade onde acontecem coisas e onde se sofre coisas. Então, nesse contexto, era impossível modificar uma lei muito mais pluralista e muito mais democrática, na qual muitas mídias tivessem que se adequar em termos de deixar de ser monopolistas, de deixar de transmitir o que nós chamamos na Argentina de cadeias permanentes, ou seja, um vai praticamente para o sul da Argentina, para o norte da Argentina, ou na área de Cuyo, e ouve os mesmos jornalistas, ouve os mesmos locutores do que se ouve em Buenos Aires. Seria algo como se aqui a gente fosse em áreas mais longínquas do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas mesmo assim só ouvisse os mesmos jornalistas e locutores de Rio e São Paulo. Então, dentro desse marco, foi importante a criação da Coalizão pela Radiodifusão Democrática, que fosse a sociedade civil aquela que carregasse a bandeira de luta dessa nova lei. Houve uma decisão política de um governo, houve vários parlamentares que foram corajosos para votar, mas se não houvesse a vocação política daqueles que governavam, a força política organizada da sociedade civil, expressa num arco multissetorial e também uma consciência coletiva de cidadania, a lei não teria sido aprovada. Como que foi feita então essa consciência? Através do texto que tinha 21 pontos iniciais, foi mandado para toda a Argentina em milhares de fóruns, muitas pessoas participaram e os grandes... A grande mídia que criticava essa lei e começaram a fazer publicidade contra a lei, o que eles fizeram foi, eles começaram a discutir uma temática que antes não discutiam antes. Os mexicanos falam que o cachorro, um cão não come outro cão, então eles não iriam falar sobre essa lei, mas no final acabaram tendo que falar e a lei foi aprovada. Curto nas perguntas e nas respostas para dar chance de todo mundo participar da conversa. Rogério, que estava aqui. Eu sou Rogério Brandão, sou o diretor de produção e programação da TV Brasil. Dirijo a minha pergunta para o Matthew. Durante a invasão do Iraque, né, durante a guerra, o
o Fox Channel fez uma cobertura tão intensiva, com investimentos tão pesados, inclusive mandando equipes para bases americanas no Iraque, acompanhando repórteres dentro de aeronaves americanas, chegou a ser inclusive chamado pelo próprio público americano com a cobertura como The Bush Channel. E você, como um pesquisador e um observador, gostaria que você relatasse como você percebeu a cobertura da PBS nesse contraponto para o público americano que não estava alinhado com as ideias do governo Bush. The microphone on. There we go. Microfone. So I think it's Bem, eu acho que é um caso ruim. Eu não estava morando lá nos Estados Unidos quando a guerra aconteceu. É uma coisa boa pessoalmente, mas não tão boa para responder a sua pergunta. Bom, na verdade, alguns estudos foram realizados, um na Universidade de Maryland, e uma das coisas que eles verificaram é que as pessoas que viam a Fox tendiam a acreditar que os Estados Unidos entrou na guerra por diversas razões que não eram verdadeiras, enquanto que as pessoas que viam PBS, na verdade, eram mais informadas. Então, isso está vinculado a toda a noção do público. A Fox é um caso bastante extremo, mas não... É uma plataforma comercial, mas também uma questão meio... Eram coisas que estavam acontecendo lá no país, mas há muita diferença em termos de conhecimento público, em termos de que públicos veem esses canais, sabem, e até que ponto refletem o que está acontecendo no mundo. Vai perder sua vez. Alô? A minha pergunta, já começo com ela, vai ser para... eu sou Aziz, sou gerente executivo de jornalismo no Rio. A minha pergunta vai ser para um dos estrangeiros que você me ajudar a escolher, porque é sobre como é que as TVs públicas, em geral, se alguém já estudou isso, lidam com a questão das regionalidades, né? Mas antes disso, deixa eu só fazer um breve comentário, assim, porque eu fico um pouco incomodado e tendo a discordar quando a gente diz que o bom jornalismo, o jornalismo é o mesmo jornalismo, basta ser bom, tanto faz no público como no privado. Eu preciso manifestar minha discordância porque eu acho que isso faz sentido quando você, em situações em que a mídia pública disputa a hegemonia, no caso da BBC, por exemplo, de Londres. Mas eu fico um pouco paranoico com essa questão da complementaridade, que é a nossa função, nossa existência, e acho que como nós temos essa missão de complementaridade, ou seja, de ser diferente, é preciso sim haver uma diferenciação, e nós temos perseguido isso com muita insistência, né, no Rio. Tem alguns exemplos, ontem até a Tereza falou na mesa de um prazer de ter subido uma favela e as pessoas comentarem que a TV Brasil está sempre presente na favela, e a ministra Helena também fez algumas menções aí ao projeto nosso de cobrir a Baixada Fluminense. Desse domingo a gente recebeu o mesmo prêmio da Associação das Escolas de Samba Mirins, porque no Carnaval a gente cumpriu esse papel de complementaridade, né, que as TVs comerciais faziam o grande desfile e a gente fez o desfile das Mirins. O nosso esporte também tem nosso núcleo de esporte tem uma diferença, uma complementaridade muito grande, porque a gente, logicamente, que dá as notícias dos esportes, mas na semana aí de julho, dia 11, de 15 a 24 de julho, vocês vão poder perceber que nós temos uma diferenciação na nossa cobertura de esporte, porque a gente vê o esporte como inserção social, como prioridade. Lógico que a gente dá os gols, mas a gente tem essa missão de complementaridade. E tem esse projeto da Baixada que, quem estiver interessado em saber como é que a gente superou as dificuldades para chegar até a periferia, eu explico numa outra oportunidade para não exagerar no tempo. Obrigado. Maybe I'll just talk very briefly about... Talvez eu fale brevemente sobre o Canadá, porque o Canadá é um país bastante grande e diverso, como o Brasil é também, e basicamente, em primeiro lugar, no Canadá você tem um serviço francês e outro inglês, essa é uma distinção. Eu acho que também a gente pode fazer um corte entre a TV e o rádio. Se você considera o rádio,
a CBC, o Canadian Broadcasting Service, oferece um grande número de diferentes serviços de rádio regionais e também muitos diferentes serviços de rádio em diferentes línguas nativas, por exemplo, no norte do país, em diferentes locais. Então não é apenas regiões, mas diferentes grupos linguísticos, e eu acho que há algumas identidades entre eles, mas isso também pode ser um paralelo importante para o Brasil. Então eu acho que no rádio é mais fácil e mais econômico prestar esse serviço. Na área da TV, nas principais estações de TV, você vai ver que os radiodifusores locais, eles vão ter notícias nacionais, meia hora de notícias locais e depois cobertura nacional e diversos elementos locais e diferentes notícias locais também serão dadas ao longo do dia. Então há uma cobertura significativa de aspectos locais pela TV, mas o rádio é que tem maior penetração e é mais regionalizado. Gabriel. Saiu. Então, pela vez. Helenice. Vou falar rapidamente para abrir mais espaço para os outros. Um pouco na mesma preocupação do Aziz, né, o fato de que o jornalismo, numa empresa pública, não se diferencia muito em sua qualidade de uma empresa privada, deve se diferenciar na sua abordagem, no seu enfoque, na sua escolha de cobertura. Mas eu queria fazer uma outra pergunta, não só no resultado final, mas na prática do jornalista. Então, eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Um jornalista que viaja a convite da fonte, ou que recebe financiamento para fazer uma matéria, um documentário, um jornalista almoçar com determinadas fontes, aceitar convites para jantares, festas, coisas desse tipo. Como é que vocês avaliam isso, mesmo que sejam fontes públicas, digamos assim, um ministério, uma empresa pública, né? Como que isso afeta o trabalho do jornalista? Em termos da prática em diferentes partes do mundo, tá? E eu acho que é importante estabelecer uma diferença entre ter um almoço com uma fonte e o que acontece muitas vezes, ser convidado a cobrir alguma coisa, as custas de uma empresa. Por exemplo, um jornalista é convidado para cobrir, por exemplo, carros. Ser convidado por um fabricante de carros a viagens muito boas para ver a nova BMW que está sendo produzida, não sei onde, eu não sei, o Mate pode me corrigir, mas nos Estados Unidos também a mídia comercial acontecia que não aceitavam esse tipo de convite. Eles diriam, se for importante, nós vamos lá e vamos fazer a cobertura e nós vamos cobrir nossas despesas. E se eles tiverem que pagar para nós para ir lá, não deve ser tão importante. Em muitas outras partes do mundo, isso não acontece, não é assim. Na África, eles são pagos, eles não têm dinheiro muitas vezes, eles não têm. Se alguém, para ter a cobertura, eles precisam ser patrocinados. Também na Europa, isso acontece. Costumava haver uma diferença entre os radiodifusores públicos e os comerciais, em que os comerciais iriam lá receber os financiamentos, os fundos, e fariam a coisa, e o público não tinha permissão de fazer isso. Isso está mudando em alguns casos. Eu costumava gostar da posição dos Estados Unidos. Essa é a melhor maneira de dizer que se é para ser pago, se nós mesmo não pagamos, não vale a pena ir. Quer dizer, mas a realidade é diferente. A maioria das empresas aceitam jornalistas aceitam esse tipo de convite. Eu não aplicaria isso a almoço com a fonte, mas, por exemplo, ser convidado para uma viagem para fazer a cobertura de uma questão específica, um produto específico, e a empresa que produz aquele produto paga por você. Isso acontece, mas não é bom. Eu concordo com a posição da Bettina 100% e acho que assim é que devia ser. Almoços, por exemplo, eu acho que o jornalista pode almoçar com a fonte, mas quem paga é o jornal. Viagens, eu acho que não se deve aceitar. Mas como ela diz, a realidade muitas vezes impõe outras coisas. No Brasil é muito comum aceitar viagem, é muito comum aceitar algum tipo de
viagem, principalmente. Nesse caso, eu acho que o jornal deve mencionar na reportagem, ou a revista, ou a emissora de televisão, deve mencionar o jornalista fulano